Há exatos 2 anos, o Antonov N225 era destruído na Ucrânia. Nesse vídeo vamos relembrar como tudo aconteceu, falar da real perspectiva da Antonov para a produção de uma nova unidade do modelo e também relembrar alguns fatos históricos envolvendo essa lendária aeronave. Eu me chamo Egidio Mota, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica. Ainda temos a nossa produção de camisetas temáticas da aviação. Lembrando que comprando 2 ou mais você ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Também temos a nossa produção de miniaturas de aviões. Se você quiser comprar a sua, é só mandar mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Há exatos 2 anos, o AN225 era destruído na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, essa aeronave tinha voado até o aeroporto de Gostomel, que fica ali nos arredores de Kiev, na Ucrânia. Ali a aeronave passaria por um processo pesado de manutenção. Porém, naquele mesmo mês, a Rússia invadiu a Ucrânia e o aeroporto de Gostomel estava no caminho das tropas russas. Com isso, o local foi atacado e a partir daí se iniciaram uma série de especulações. Ninguém sabia de fato o real estado do AN225 e das outras aeronaves que estavam no aeroporto, se tinham sido destruídas ou não. Semanas depois surgiram então as primeiras imagens e meses depois, com a retomada do aeroporto por parte da Ucrânia, a própria equipe da Antonov foi até o local e divulgou vários vídeos aí, do real estado das aeronaves que estavam no local e, lógico, do AN225. Só aí foi possível ter aí a total dimensão do real estado da aeronave. Toda a cabine e uma boa parte da fuselagem do AN225 estava severamente danificada, era irrecuperável, porém alguns motores estavam preservados e uma boa seção da fuselagem ainda assim estava intacta. E a partir daí surgiram uma série de especulações e até mesmo a própria Antonov se comprometeu a produzir um novo AN225, porém desde o início já sabíamos que isso ia custar alguns bilhões de euros. A própria Antonov disse que faria uma nova unidade usando as peças do segundo AN225 que nunca foi concluído. Caso você desconheça, a Antonov chegou a começar a produzir um segundo Antonov AN225. Boa parte da fuselagem já foi fabricada e está guardada em um outro local. Porém, com o conflito em andamento, a gente não sabe o real estado dessas peças, se elas foram ou não destruídas também. Se elas não foram destruídas, já seria um bom começo. Mas na ocasião, lá em 2022, a própria Antonov afirmou que só começaria a produção de um novo modelo com o encerramento do conflito. Como sabemos, o conflito ainda está em andamento. A própria Antonov chegou a produzir miniaturas do AN225 com o intuito de arrecadar fundos para a produção de uma nova unidade. Os motores do AN225 que não foram danificados foram retirados do local. As partes do AN225 que poderiam ser reaproveitadas foram retiradas do aeroporto e esse aí é o atual estado do que sobrou do AN225 que ainda está no aeroporto. Essas imagens são de janeiro de 2024, tá? São imagens atualizadas do que sobrou da aeronave. E essa é a história por trás da destruição do Antonov AN225, uma aeronave lendária que infelizmente foi destruída no conflito, e esse conflito que infelizmente não tem nenhuma perspectiva de um fim, que já custou aí milhares de vidas, infelizmente. Relembrando agora um pouquinho da história do AN225, muitas pessoas acham que o AN225 foi construído primeiro que o AN124, mas não. O AN124 foi produzido antes do AN225, então o AN225 é um derivado do Antonov 124, é mais alongado, o AN124 tem 70 metros, o AN225 tinha 84 metros de comprimento, sem falar que o AN124 era quadrimotor e o AN225 era um hexamotor. O AN225 foi produzido para transportar o ônibus espacial Buran, substituindo
o VMT Atlantis, tá? Então o Antonov aposentou esse avião soviético. Porém, ali com o fim do programa espacial da União Soviética, o AN-225 meio que ficou encostado, não tinha serventia. Era um grande avião que consumia muito combustível, parecia aí um grande elefante branco, né? O AN-225 acabou ficando encostado por alguns anos, até que a Antonov achou uma nova possibilidade para a aeronave, que seria usada então no transporte de grandes cargas. E a partir daí ocorreu um grande processo de modernização da aeronave, e então aí ela foi direcionada para esse pequeno nicho da aviação, que seria o transporte aí das grandes cargas indivisíveis. E foi graças a esse pequeno nicho que o Antonov veio ao Brasil aqui, se eu não me engano, 2 vezes, né? Pousou 2 vezes aí no aeroporto de Guarulhos. Quem viu, viu, né? Quem não viu aí, infelizmente, não vai ver mais. Quebrou grandes recordes, né? Como o de transporte da carga indivisível mais longa do mundo. Também aí estabeleceu o recorde aí do transporte de maior carga pesada da história. Era o maior avião já construído, tinha aí o maior comprimento, era o dono da maior envergadura da aviação comercial, né? Era também o avião aí que tinha o maior peso máximo de decolagem, enfim, era o maior cargueiro do mundo, dono de vários e vários recordes. Com a sua destruição, quem na teoria assumiria o seu lugar é o Antonov N-124, né? Que ainda tem várias unidades operacionais no mundo a serviço da Antonov, aí transportando cargas pesadas, mas o porão de carga do AN-124 nem se compara ao AN-225, né? Tem cargas que o AN-124 não consegue transportar, que somente o AN-225 conseguia, e que infelizmente essas empresas que contratavam o Antonov aí para realizar esse transporte agora não tem como mais contratar esse serviço aéreo de transporte de cargas. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, de relembrar um pouquinho aí da história do Antonov AN-225, né? Que infelizmente foi destruído lá na Ucrânia em fevereiro de 2022. Um grande abraço e até a próxima!